Salve concurseiro, salve concurseira, voltamos. Então, vamos para a vinheta. Então, estamos de volta. A gente viu nos módulos anteriores as teorias do consenso, tá? Macrosociologia, é importante que você lembre desse termo. Quando a gente fala sobre a macrosociologia, a gente está falando sobre, tá, especificamente o indivíduo e como ele é influenciado pela sociedade, tranquilo? O contexto da causa e efeito, sempre assim, causa e efeito. Lembrando que no consenso, nós temos um consenso moral. Existe uma distinção entre o certo e o errado. O crime tem uma certa utilidade justamente para ratificar os erros da sociedade, para que a gente tenha as políticas de prevenção, tá bom? Só que agora a gente entra no que a gente chama de conflito moral, tá? As teorias do conflito são duas. A teoria do Lemley Approach, ou etiquetamento social, ou rotulação social, também chamado de interacionismo simbólico. Esses nomes caem em prova, tá? Então é importante que você tenha essa ênfase, que os nomes podem variar de acordo com o contexto da sua questão. E a gente tem a crítica radical, que é a reação social, tá bom? Crítica de reação social. Aí, as duas, a gente vai trabalhar nesse contexto explicando os pontos mais importantes. Mas lembrando, tá? É um curso objetivo, é um curso para quem quer responder questões de prova. Sempre é bom dar essa ênfase. É um curso para quem quer acertar em questões de prova, tá bom? Então, vamos botar aquela nossa telinha aqui. Vamos falar sobre a teoria do etiquetamento, também chamada, nome técnico dela, de Labeling Approach, tá? Ou Labeling, né? Labeling Approach. Approach tem dois P's, Ronaldo. Approach, tá? Também chamada de interacionismo simbólico. Cuidado. A questão, às vezes, você só não errou a questão ou vai errar a questão porque não lembra dos nomes que a teoria pode aparecer para a gente. Nesse contexto aqui, ó, do Lemley Approach, do etiquetamento social, a gente tem um processo de individualização, tá? É um processo olhando para o indivíduo propriamente dito. A crítica já é um processo mais geral, tá bom? Mais geral. A gente pode falar que é um etiquetamento individual até, tá? Um etiquetamento individual. Quando a gente olhar a crítica radical, a gente vê como se fosse um etiquetamento coletivo, tá bom? Coletivo. É mais ou menos isso. Mas a ideia aqui de Becker, tá? Que é um autor que desenvolve essa ideia no livro dele, né? Becker, ou Becker, como é que se escreve Becker, Ronaldo? Becker, Becker. Bota Becker mesmo assim, ó. Becker, tá? Ele traz uma obra fantástica chamada de Outsiders, né? Outsiders, de pessoas que estão fora de um padrão social, tá vendo? Ó? Pessoas fora de um padrão social, de um padrão social. Aqui existem duas vertentes dessa teoria. Vou pegar uma canetinha preta aqui. Duas vertentes, tá? O etiquetamento vai acontecer, por exemplo, por uma questão de estereótipos sociais. E a gente tem muita coisa de julgamento, principalmente da sexta turma do STJ em relação a esses estereótipos, mas o macro, tá, de Becker traz uma ideia de reincidência criminal, tá bom? De um criminoso, ó, de uma reincidência criminal. O fato é que nos dois aspectos a tendência é que o indivíduo, mesmo que não seja um criminoso, por ser etiquetado como um criminoso, ou ele entra para o mundo criminal, ou ele volta para o mundo criminal. Esse é o contexto do etiquetamento. Tá? Em relação ao estereótipo, a gente pode colocar em duas classificações, até jurídicas, se a gente puder se valer dessas, apesar de ser criminologia, né? A gente pode falar sobre o estereótipo visível do indivíduo, ou a sua moradia.
local onde ele está ou como ele se veste, propriamente dito. Então, por exemplo, o indivíduo, vamos pegar um exemplo jurídico para isso aqui ficar bem claro. Um indivíduo que, de acordo com o artigo 240 ou artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal dá-se-á mediante a fundada suspeita, né? Algo te faz crer, acreditar que aquele indivíduo está portando objetos ou papéis ilícitos. Então você vai fazer a busca pessoal. Só que as circunstâncias de fato são importantes. Então, a sua crença é baseada em fatos, tá? Você viu alguma coisa que te fez acreditar que aquele indivíduo está portando objetos ou papéis ilícitos. Então, por exemplo, a forma que o indivíduo se veste não é um elemento suficiente para você fazer a busca pessoal, mas acaba que isso etiqueta o indivíduo, não etiqueta o indivíduo? Então é um estereótipo, olha para um cara. Tá? O cara está vestindo uma bermuda folgada, tá? Solta, mostrando ali a faixa da cueca dele, que mostra a marca dele, tá? Um cordão de latão, prata, ouro, bem grandão, tá? Ou um óculos Juliette, da forma que ele gosta de colocar ali, que se ele vendesse ele comprava roupas melhores, que o óculos é caríssimo, um boné, ou seja, ele atende um estereótipo que geralmente é um estereótipo, geralmente, não estou te falando que isso ó, geralmente é um estereótipo de pessoas que vivem num mundo marginal. Quando você vai, por exemplo, na massa carcerária, a massa carcerária predominantemente se veste desse jeito. Entende? O estereótipo do indivíduo visível, a forma que ele se veste. Então, faz um teste social. Ó, um criminólogo falando aqui, faz um teste social. Você está atravessando uma rua, você está numa calçada, numa rua andando, vem dois meninos vestidos desse jeito. Você fica com medo. Você interage, mas interage simbolicamente, tá vendo? Por isso o nome interacionismo simbólico. Porque na sua mente, né, aquele indivíduo ele tem uma possibilidade, uma probabilidade de ser um criminoso e acaba etiquetando ele, rotulando ele como um criminoso porque ele se veste daquele jeito. Quer ver outra? Em relação a motoqueiro, né? Quando para ser um motoqueiro com garupa, tá ali um motoqueiro vem com garupa perto de você, você já dá aquela assustada. Por quê? O seu histórico, né? De interação com a sociedade, por exemplo, de televisão, jornal, você acredita que aquilo tem um potencial criminoso, mas são só duas pessoas numa moto. Eu sei, tá? Fica tranquilo. Para fins de prova, quero que você veja para fins de prova. Isso é uma rotulação, é um etiquetamento baseado num estereótipo visível, tá bom? Estereótipo visível. No que a gente fala sobre o local de moradia, olha que interessante. Experimento social que eu já fiz, inclusive, tá? Já participei de pesquisa em relação a isso. Tem pessoas que moram num local mais abastado financeiramente, sabe? Uma qualidade de vida melhor, bem arborizada, prédios bem limpos, ruas organizadas, tá? Que nunca foram a uma periferia por acreditar fielmente que naquela periferia era um local de alta marginalização. Então, às vezes, por exemplo, o indivíduo, onde você mora, né? Moro na expansão do Setoró, tá? Para quem não é de Brasília, né? Expansão do Setoró, lá em São Paulo, por exemplo. Onde é que você mora? Moro na Moca, moro no ABC. O cara que ele não mora na São Paulo, capital, Morumbi. Aí a pessoa tem, poxa, mas mora mal, mora num local de alta criminalidade. E o fato é que é um local de alta criminalidade mesmo. E acaba fazendo com que o indivíduo seja etiquetado, rotulado pelo local onde ele mora, tá? Casos policiais propriamente dito. A busca pessoal do indivíduo baseado simplesmente no local onde ele está não é um argumento suficiente para fundamentar a busca pessoal. E não sou eu que estou dizendo isso não, isso é a sexta turma do STJ que traz para a gente jurisprudências importantes em relação ao contexto da busca pessoal baseado na fundada suspeita, tá? Só para você ver como é que isso aqui funciona na prática, porque a sexta turma acredita que isso é um etiquetamento, é uma rotulação. O fato é que isso não é uma receita de bolo, mas o etiquetamento gera marginalização. Lembra? Uma relação de causa e efeito, né? Então, o etiquetamento gera uma probabilidade de criminalidade, aumento da criminalidade baseado nessa rotulação, nesse etiquetamento social. Lembrando que aqui a gente está no conflito, lembra? O certo nem sempre é o certo, o errado nem sempre é o errado. No contexto social que a gente olha, a gente consegue pontuar isso aqui. Agora, quando o Becker traz o outsider para a gente, ele está trazendo o marginal, o outsider, né? Uma pessoa fora da margem, outsider, por isso que o nome. Os outsiders, para ele traz para a gente um contexto de que o indivíduo já cometeu um crime, ele é um reincidente, tá vendo? Ele ainda não é um reincidente, mas ele já cometeu um crime. E o etiquetamento dele acontece exatamente porque ele já cometeu
o crime, tá? Um crime, não o crime, mas um crime. Cadê? Era para pagar, eu fiz errado. Já cometeu um crime. E o mais interessante é que a partir daqui, o crime ele não é chamado mais de crime, ele é chamado de desvio social. Tá vendo? Que diferente? Aqui a gente vai chamar de desviante, não de criminoso. Num contexto, só para você visualizar. Imagina que o indivíduo ele roubou, ele furtou, tá? Tem um caso bem interessante que eu tive o prazer com um cientista, né? Claro, para pesquisar. Foi um caso de um pai e avô, né? Um pai de família que também era avô, que ele atropelou 5 crianças, tá? 5 crianças por embriaguez. Foi preso, sem sombra de dúvidas, tá? Então, de forma de um dolo eventual, cometeu um delito na sociedade, um desvio na sociedade. Foi preso, cumpriu a sua pena e voltou. Só que quando ele volta para a sociedade, ele carrega um estigma social, um estigma de que já cumpriu pena, um estigma que já cometeu um crime. Isso faz com que ele seja estigmatizado, tá, em relação à conduta dele. Essa estigmatização, gente, é uma estigmatização baseada num fato passado, não num fato presente. Isso vai diminuir as suas chances de ressocialização. Eu estou te falando de uma pessoa comum que comete um crime, não estou te falando de um criminoso, estou te falando de uma pessoa comum que comete um crime. Esse etiquetamento, baseado nesse estigma social de coisas passadas, faz com que ele perca oportunidades. E não tendo muitas oportunidades, ele não tem muitas alternativas senão se tornar de fato um criminoso. Então, tanto a questão do estereótipo quanto a questão da reincidência de uma pessoa que já cometeu um crime é uma questão de estigmatização. É um estigma social. Ele foi estigmatizado, tá vendo? Por conta disso, o que vai acontecer? Ó, a causa, a resposta à causa, causa e efeito. Ele entra ou volta para a criminalidade. Criminalidade. Essa é uma das questões mais tranquilas de se trabalhar, tá? Para a questão de concurso, essa é uma questão bem suave mesmo de se trabalhar. O máximo que eu quero que vocês consigam colocar a ideia, tá? É lembrar de Becker, tem outro também chamado Goffman, deixa eu colocar o nome dele aqui, Goffman também traz isso, Becker e Goffman, deixa eu pegar a caneta vermelha para combinar, tá? Goffman também escreve sobre o assunto. Os dois caem em prova de vez em quando, tá? O nome deles cai em prova de vez em quando. Mas o etiquetamento, a rotulação, lembre-se, é uma estigmatização individual, tá? É uma estigmatização individual, ó. Individual. É a sociedade etiquetando um indivíduo, tá bom? Um indivíduo, beleza? Isso faz diferença? Claro que faz. Faz por quê? Porque a próxima teoria é a crítico-radical, tá bom? A crítico-radical, ela tem uma visão ampla e ela tem uma visão americana, uma visão latina, vamos dizer assim, América da América Latina. Para fins de prova nem tem muita diferença, porque o contexto é o mesmo, então é bem tranquilo. Na crítica radical, acontece logo de cara uma estigmatização coletiva. Uma estigmatização. Só que ela é coletiva. Bom, olha só que doido. Ela é baseada nas relações de poder. Relações de poder, tá? E ela faz uma crítica exatamente a essas relações, baseada nas ideias de Karl Marx, tá? Baseada nas ideias de Karl Marx. Ele vai trazer essa crítica. No livro O Capital, tá bom? De um holandês, que faz uma interpretação das obras de Karl Marx, né? Das ideias de Karl Marx, ele traz uma ideia de que é o seguinte: a máquina estatal serve a quem tem poder. Tá vendo? Ó, a máquina estatal, relação de poder, ó. O Estado, que é a relação de poder, macro-poder, ela serve, tá? Serve
poderosos. E o que os poderosos vão fazer, já que eles têm o monopólio desse poder pelo Estado? Eles vão operar o Estado em seu favor. Então, esses poderosos, por ter essa capacidade, eles operam o Estado, tá? Operam em favor próprio. Em favor próprio. Por exemplo, ó que doido. O direito penal. Vamos pegar o direito penal como um exemplo mais simplista, mas bem útil. Quem faz o direito penal é o legislador, não é o legislador? Beleza. Então, o crime está ali, tá tipificado no artigo 121, 122, 129, 155, 157 e assim vai. Mas vamos ver. Quando eu tenho alguém sendo culpado por um determinado crime, eu tenho um advogado. Não tenho um advogado para defender os direitos daquela pessoa? Perfeito. Quem tem dinheiro para pagar advogado? Tá? Advogado é caro, tá, gente? Advogado não é um serviço comum, é um serviço específico, técnico. A capacidade potestativa que o advogado tem é absurda. Então ele cobra o preço pelo conhecimento que ele tem da máquina. Então, a norma, propriamente dita, serve a quem tem conhecimento sobre ela, serve aos poderosos. Quem tem dinheiro para pagar? Os poderosos. Se uma pessoa de baixíssima renda, tá, está ali na linha de pobreza, ela comete um crime, ela não tem quem o defenda. Tá? Ela tem a Defensoria Pública, eu sei que tem, por hipossuficiente, mas não acompanha uma realidade social. Acaba que essa relação é uma relação que a gente chama de relação vertical. Nessa relação vertical, eu tenho quem tem poder, tá bom? De acordo, vou usar o termo de Karl Marx, tá? Os termos de Karl Marx, ó. Eu tenho quem tem poder, que ele chama, tá, de patrão, é o patronado, e aqui embaixo é quem não tem poder. Ele chama de proletariado. Essa relação não é justa, na visão de Karl Marx. Por que é uma relação que não é justa? Porque a produção da riqueza é feita pelo proletariado, não pelo patrão. O patrão fica rico às custas do proletariado. Então, o que o patrão quer? Ele quer ficar rico, não é a relação de poder? Então, ele cria uma ruptura natural, certo? Esse cara aqui, quanto mais lascado ele for, mais barata é a sua mão de obra. Tá vendo a relação de Karl Marx? Essa é a relação que a gente tem que levar para a nossa prova. Só que esse processo é um processo que gera um resultado coletivo. Então, a falta de trabalho ou remunerações baixíssimas, a falta de condições de vida, de uma forma geral, nessa relação de poder, faz com que eu tenha uma criminalidade. Então, lembra que aqui a gente tem que entender a relação causa e efeito, sempre a relação causa e efeito. Por que isso aqui é uma relação criminógena? Porque é uma relação de causa e efeito. Essa relação de poder gera criminalidade. Aí eu vou me valer da minha docência, tá? Da minha capacidade cognitiva em relação a isso. Apesar de que, né, cada um tem a sua ideologia, isso é real, tá? Isso é real. Isso é muito real, tá? Porque assim, o óbvio me incomoda. Eu sempre falo isso direto para todo mundo. Minha família já está de saco cheio de tanto que eu respondo. Não é óbvio que o Estado tem que investir em plataformas de longo prazo? Por exemplo, um sistema educacional que seja igualitário e que de longo prazo ele traga um resultado eficiente para a nossa economia? Não é óbvio. Mas por que isso não é feito? É porque existe uma relação de poder, um monopólio, tá, desse poder. Então, existem alguns interesses escusos no meio do caminho que a gente não consegue compreender de uma forma muito objetiva. Por que a gente já sabe, né? A gente já tem conhecimento suficiente para criticar o Estado, tá vendo? Essa é a ideia da teoria, a teoria crítica. Só que ela é radical. Ela é radical porque ela fala que simples assim. Quem tem o monopólio do poder, ele vai operar para ter benefícios sobre o poder que tem. Esse é o ponto, tá bom? Esse é o ponto. Aí, baseado nisso, a gente tem a criminologia moderna. Aí, na criminologia moderna, essas relações elas são mais nichadas em uma criminologia cultural, em uma criminologia queer, em uma criminologia feminista. A gente já tem uma criminologia mais moderna que vai trazer essas relações de poder, trazendo nichos que comumente, né, dentro de uma linha de discurso mais atual, que são chamados de hipossuficientes,
mas são chamados hoje por um discurso de minorias, tá? O direito das minorias. Mas essa minoria só existe por conta dessa relação de poder, entende? Então, essa relação de poder gerou as minorias, tá? Não a massa, mas as minorias, que são nichadas baseado no seu teor cultural, na sua construção cultural. Mas se você consegue levar isso para a sua vida, beleza. Então, diferenças entre Lemley Approach e a crítica radical. Os dois são um processo de estigmatização, tá bom? Os dois são os processos de estigmatização. Contudo, a Lemley Approach faz uma estigmatização individualizada, baseado no estereótipo social do indivíduo, baseado numa conduta passada. Aqui não, tá? Aqui eu tenho uma relação de poder. É uma estigmatização coletiva. Então, o pobre, tá? O lascado, é aquela pessoa que tem mais capacidade de entrar para a marginalização. Por quê? Porque ele não tem oportunidades. Quem tem poder opera a máquina pública, a economia de uma forma geral, a política, o campo financeiro, sempre para ter poder, para se manter no poder. Como a gente não tem distribuição de renda, como a gente não tem acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, as pessoas acabam buscando subverter as suas condutas. Por exemplo, feiras clandestinas, tá? Por exemplo, na Ceilândia a gente tem a Feira do Rolo. A Feira do Rolo é uma feira clandestina. Pô, mas é clandestina e todo mundo sabe, Ronaldo. Eu sei que sabe. Mas veja que isso é uma subversão, não é uma subversão? Por quê? Porque eu não tenho muitas oportunidades, eu vou ganhar alguma coisa ali, roubar alguma coisa ali, furtar alguma coisa ali e vender na Feira do Rolo. Tá vendo? Que a gente tem um nicho cultural, tá? Uma criminologia cultural. Um nicho cultural baseado nessa relação de poder, tá? Alguns autores mais radicais falam, por exemplo, que a polícia serve ao monopólio do Estado também. O direito penal serve ao monopólio do Estado, aos empoderados, tá? Que ela não está necessariamente preocupada com um tratamento mais igualitário. Claro que é uma visão muito radical, mas esse é o nome da teoria crítica radical. Eu quero que você passe a responder questões de prova não baseado no seu sentimento pessoal de crítica ideológica. Quero que você consiga entender a questão baseado no teorema e conseguir acertar. Perfeito isso? Legal. Esse é o ponto-chave das nossas aulas aqui. Instrutivas para que você consiga acertar questões de prova. Perfeito? Então tá. A gente navegou por todas as teorias, tanto do consenso quanto do conflito. Existem outras teoremas? Sim, claro que existem, sem sombra de dúvida. Só que nesse contexto mais organizado que eu quero dar para você, as demais teorias, que a gente vai chamar de teorias intermediárias, que vão trabalhar lá da escola clássica e da escola positiva, ou seja, intermediárias naquele contexto, a gente vai trabalhar uma aula própria para elas. No que a gente vai falar sobre teorias e modelos de resposta baseado na sociologia criminal, aí eu vou ter um módulo próprio para ela, porque a gente vai falar sobre direito penal do inimigo, a gente vai falar sobre teoria das janelas quebradas, a gente vai falar sobre modelos de resposta, como por exemplo tolerância zero, que cai bastante em prova, que é um modelo americano de resposta ao crime, os crimes de menor potencial ofensivo. Vai falar também dos testigos esmagados, que são as políticas de abafamento criminal, de ocupação nos locais de crime. Então todo esse contexto mais menor, né? Não sei nem se esse termo existiria ou caberia. Um professor de português me corrija, por gentileza. Esses contextos mais micro, tá? Mais micro, a gente vai colocar numa aula própria para elas, combinado? Para a gente não ter confusão mental na hora de fazer a nossa prova, beleza? Mas eu vou linkando o que é importante. É gradativo, tá, gente? É gradativo. Claro que a gente ainda tem que ver depois vitimologia, prevenção criminal, tá? Fatores que geram criminologia, a criminologia moderna e a criminologia clínica, tá? Que seria um fator ali de intervenção positiva na figura do criminoso mais aplicada pontualmente. Aí a gente entra no behaviorismo, no perfilamento criminal, mas isso aos poucos a gente está construindo, combinado? Então, das teorias mais importantes dentro de um contexto de formação da criminologia, a gente para por aqui, beleza? Então é isso, gente. Vinhetinha e vambora.